Mas por que hoje não ocorre isso mais? Não tem necessidade também? Nós sabemos pela palavra de Deus que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo hoje, ele recebe o batismo com o Espírito Santo no momento da fé. No momento da fé. Infelizmente há muitos que confundem. Hoje em dia nós vemos pessoas que acham que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, que ter o Espírito Santo é uma coisa que todo crente tem, mas que o batismo com o Espírito Santo é outro. Trata-se da mesma coisa, da mesma situação. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele é hoje batizado com o Espírito Santo no momento da sua fé, pois é este ato, o batismo do Espírito Santo, que inclui a pessoa no corpo de Cristo Jesus. É por isso que ele forma um só corpo com Cristo através do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Nós temos muitas passagens, nós já vamos terminar, mas Efésios capítulo 1, versículo 13, nós vemos que é no momento da fé em Cristo que a pessoa recebe e é selada com o Espírito Santo, que é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo. Não é nada diferente, não é nada isolado, não é nada distinto. Diz aqui no versículo 13: em quem também vós, em Cristo, no versículo anterior nós temos Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, tendo nele também Cristo, tendo crido em Cristo Jesus. O versículo que nós vemos no início, em João capítulo 7, nós vemos assim: isto disse Jesus, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, todos os que nele crescem. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, nós lemos assim, Romanos 8 e 9, Paulo disse aos irmãos em Roma: vós, porém, irmãos, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não existe alguém que seja de Cristo que não tenha o Espírito Santo, que não seja batizado com o Espírito Santo. Eu repito, é o batismo com o Espírito Santo que coloca a pessoa como membro do seu corpo. E também só para finalizar, nós conhecemos pela palavra de Deus, nós sabemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu que ele enviaria, o outro Consolador, ele viria para habitar no crente. Ele é a garantia de que nós somos propriedade dele. O Espírito Santo é o selo, é a garantia, é a marca, é o registro de que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, de que todo aquele como crente no Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, ele é marcado com o selo do Espírito, como propriedade de Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu também o penhor. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é o penhor de todo aquele que nasce de novo pela fé em Cristo. Significa que o Senhor Jesus Cristo vem buscar o que é seu, aquilo que é sua propriedade, aquilo que ele comprou com o seu próprio sangue, a igreja que ele está formando, a igreja que ele está constituindo através do Evangelho. E ele virá para buscar a sua propriedade, aquilo que é dele, aqueles que são dele. Todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo, eles foram batizados com o Espírito Santo. Se você crer no Senhor Jesus hoje, como seu único Salvador, no momento da sua fé, você receberá o batismo com o Espírito Santo. Você fará parte do corpo de Cristo Jesus. E aí você vai ter comunhão com todo o corpo e com Cristo Jesus, que é a cabeça do corpo. E Jesus Cristo vai voltar brevemente. Somente subirão com ele aqueles que são dele, aqueles que pertencem à sua igreja, aqueles que pertencem ao seu corpo,
aqueles que são selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua glória. Amém.